Oi, eu sou Bieco e esse é o podcast Ecoando. Eu fico passada com a minha capacidade de chegar ao fim de semana, falar que vou fazer alguma coisa, mas aí eu encontro uma série nova e perco o meu tempo ali, sabe? E não faço mais nada, só caio naquele mundo ali novo e, e sigo sem fazer nada. Tá, pode ser um pouco de mentira, porque a série nem foi tão grande assim, né? Só 6 episódios. E cada uma, tipo, não chega nem a 40 minutos. Então, não tomou totalmente o meu tempo. Que série é essa? É uma série baseada num livro de mesmo nome, né? Depois, De Volta aos 15, de Bruna Vieira. Bruna Vieira é uma blogueira que eu acompanho há muito tempo. Eu já falei algumas coisas aqui, eu acho, de blogueiras que eu acompanhava, e a Bruna Vieira era uma delas. Mas esse lado dela, assim, meio de escritora, eu não acompanhei muito, não. Vou ser sincero. Eu sabia que ela tinha pencas de livros lançado, mas nunca me interessei muito por esse lado assim, não, sabe? E esse ano, né? Foi esse ano, é recente. Não foi ano passado, não, foi esse ano. Eu não vou pesquisar, não. Mas esse ano a Netflix resolveu. Não, claro que foi toda uma produção, né? Com certeza deve ter vindo do ano passado, assim. Ah, mas whatever, mas. Tô louca, ai, tô louquinha. A Netflix trouxe ao seu catálogo, né, essa série baseada no livro de Bruna Vieira. Posso, posso dizer que é um romance? Eu acho que sim, né? É um romance. Eu nem lembro onde eu cheguei a ver o trailer, assim, com certeza deve ter sido no Twitter da vida, um Facebook, sabe? Aí eu gostei legal, assim, bacaninha, né? Gostei do elenco. Não achei que ia me surpreender demais, assim. Claro que algumas coisas ficam pecando, assim, ali, né? Mas eu gostei demais. É uma produção brasileira, né? Cada vez mais as séries brasileiras estão chegando aí com tudo. E é que é uma coisa de dar orgulho, né? Muito grande, assim. E só de ter, tipo, a Maísa e a Camila Queiroz fazendo a mesma personagem, sabe? Na série, era uma coisa que eu já queria ver. Muito, 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 muito. A sinopse é mais ou menos assim. Anitta, que é a nossa personagem principal, né? É uma mulher insatisfeita com a sua vida que ganha. Não botaram vírgula aqui, hein? Será que precisava também de vírgula? Vamos voltar. Anitta é uma mulher insatisfeita. Dicção, né? Anitta era uma mulher. Era, agora ela já ficou no passado. Gente, tá difícil, hein? Anitta é uma mulher insatisfeita com a sua vida e ganha a chance de ter 15 anos novamente. Ela revive seus dias de escola e pode fazer novas escolhas. Mas reescrever sua própria história é mais difícil do que ela pensava. Aqui faltou dicção, faltou português. Mas só pela sinopse aqui também já começou a me prender um pouco. Que, tipo, é uma coisa que, né, viagem no tempo. Da sinopse, o trailer já mostra isso, que tem viagem no tempo. Tem. A história se passa em 2021, né, atual, assim, da Anitta. Só que ela volta lá em 2006, quando ela tinha 15 anos. Sério que eu não parei pra fazer as contas se realmente há 15 anos atrás é 2006, hein? Mas vamos seguindo. A gente volta. Nós voltamos, a gente volta, tanto faz. Nós voltamos a 2006, quando ela tinha 15 anos, né? No tempo da escola. E é aquilo. Eu falo do portal. O portal que ela consegue, assim, né? Meio que se transportar pro passado é quando ela acessa um floguinho, né? Que foi meio que inspirado, acho que no Flogão, no Orkut, MSN da época. Quando ela acessa nos dias atuais, ela volta pro passado. E lá ela vive, né? E quando lá no passado ela posta alguma coisa nesse floguinho, ela volta pro futuro pra ver as escolhas, as coisas que ela fez lá nessa vez, assim, nesse momento agora, o que refletiu aqui no futuro agora. É um pouco confuso eu explicando, porque eu não sei explicar, né? Mas. Tá, eu sei que mexeu muito comigo, assim, a parte dela ter 30 anos, assim, agora, né? Morando sozinha, longe da onde ela nasceu, isso tudo. E vendo que a vida dela em si não tá tão boa assim, né? Não tá tão como ela imaginava. Se é que ela imaginava alguma coisa aos 15 anos, né? De futuro, ter uma perspectiva, assim, de vida pra ela no futuro. Mas aí, a primeira realidade que a gente vê, eu creio que, tipo, não são linhas ela volta assim no passado, na mesma linha temporal, sabe? Eu não sei, vocês já estudaram alguma coisa sobre
tempo, né? Sobre volta no tempo, pro futuro. Eu acredito que quando a gente volta ao passado, se a gente muda alguma coisa do que aconteceu nessa linha aqui agora que a gente tá hoje, a gente cria uma nova linha, né? Porque não tem como, vai influenciar qualquer escolha, qualquer ato diferente do passado, vai influenciar numa coisa diferente hoje em dia. E é isso que me deixa mais fissurado, mais louquinha por viagem no tempo, né? E nessa série ela mostra diversos futuros, né? Diversas linhas, assim, temporais que a protagonista, né, Anitta, como Camila Queiroz, ela volta no passado sendo, né, a Maísa. As escolhas que ela faz, as coisas que ela muda no passado sempre interferem em alguma coisa no futuro. Sempre vai estar diferente. Entendeu? Então eu creio que. Acho até demais ela voltar, né? 2, 3 vezes. Achei um pouquinho demais isso. No passado, pra poder alterar algumas coisas. Mas depois que, sei lá, tem essa chance de ficar mudando as coisas e ver que o futuro dela muda completamente pra frente, a gente fica. E se ela fizesse isso diferente? E se ela colasse com outra pessoa? E se ela não tivesse conhecido outra pessoa? Sabe, isso trouxe muita coisa assim, pra mim pensar da minha vida atualmente. Eu não sei se eu comecei querendo falar nesse episódio aqui sobre a série em si, né? Sei lá, eu só queria. Sei lá, eu me assemelhei demais. Claro que a Anitta na série ela já tem 30 anos. Né? Ela já tem. Meu Deus, dicção. Ela já tem 30 anos, né? Então já tem meio que uma vida formada. Até lá eu tenho alguns aninhos pela frente, até os 30. Aos 30, de novo os 30. Mas dá um desesperinho vendo isso tudo, sabe? Aí eu comecei a formar várias coisas na minha cabeça. De tipo, se eu tivesse voltado nesse tempinho aqui, feito isso diferente. Aí se eu tivesse voltado só um pouquinho mais pra trás e feito essa outra coisa diferente. Cara, talvez eu não teria nem um podcast, né? Isso não é estranho? Tipo, mudar tudo, todo um. Cara, sei lá, talvez pessoas que não estão mais aqui presente, tipo, fisicamente, poderiam estar, e outras pessoas que estão, né, não estariam, a gente não sabe. E, cara, sei lá, eu trazer isso pra mim me deu um bugzinho assim no cérebro, eu confesso. Porque eu cheguei até a sonhar. Aí volta aquela mesma ladainha de, tipo, coisas que estão no nosso subconsciente, a gente acaba sonhando, né? E quando eu tiro, assim, pra ver uma série, eu vejo ela sempre do começo ao fim. Lembrei uma série aqui do nada que eu vi da Selena Gomez, que eu também cheguei a sonhar alguma coisa, mas eu acho que eu nem citei aqui no podcast, não. Mas volta, Gabriel, vamos voltar aqui pro foco da gata. Eu cheguei a sonhar com alguma coisa assim no passado, mas eu não liguei diretamente a série, sabe? Foi só um ato mesmo do meu passado, assim, que eu fiz uma coisa diferente. Mas aí depois, quando eu acordei, eu falei, nossa, talvez pode ser por causa da série, sabe? Mas não foi uma coisa nem que antes eu tinha pensado em que eu poderia mudar. Eu não sei. Mas se você tipo, pudesse voltar no passado, você mudaria alguma coisa? Você sei lá, você é conformada com essa timeline, com essa vida aqui, que além disso, da viagem no tempo, né, de linhas que a gente pode criar voltando ao passado e interferindo no passado, eu acredito muito que já existam também outras vidas paralelas, né? É loucura falar sobre isso tudo, assim, do nada. Eu acredito que, tipo, existe outros Gabriéis em outros universos, sabe? Vivendo de diversas maneiras, diferentes ou iguais possíveis, mas com outros. Ai, não sei, com outras escolhas. Isso é muito, sabe, blow mind, assim, de ficar pensando, de ficar parando pra ver. Mas eu sou muito louca com esse negócio de viagem no tempo. Aí, antes de eu ver essa série, eu tava vendo mais ou menos um recomendo nesse episódio aqui todo. Mas eu vi. Eu não sei o nome, eu acho que é Paciente 63. É uma novela aqui no Spotify, se você estiver escutando no Spotify ou lá no Spotify, sabe? É uma. Qual o nome que está? Não, é telenovela na televisão. Como é que se fala? É radionovela? Será? Ou é spot novela? Deve ser. Eu criei aqui o nome, hein? Spot novela. Vou registrar Spotify se você usar, minha filha. Ou spot série, né? Pode ser spot série também. Milhões. Inventando termos, né? Criando tendências. Que é o nome é Paciente 63, que é meio de uma coisa assim também de viagem no tempo, sabe? Mas aí é como eu disse, nessa história aqui, eu não vou contar muito coisa assim, não. Recentemente até saiu a segunda temporada. Eu não sei se eu cheguei a ouvir tudo, se ver tudo assim. Mas é bem legalzinho, sabe? É uns 20 minutinhos cada episódio. E tem 2 temporadas assim com 8 episódios, então dá pra ir uma semana assim linda, sabe?
É mais pra quem gosta desses lances assim de viagem no tempo mesmo. São recomendações. Eu fiquei. O quê? Não, voltando. A história desse paciente 63 é meio que um vírus, né, que se prolifera assim na Terra, igual um Covid da vida, assim. E eles tentam voltar no ponto de início desse vírus pra poder parar com ele, né? Mas os viajantes no tempo não dá certo, não dá. E aquilo, quando volta ao passado, ela cria uma linha nova, é o que eu tava falando. É o que eu acredito muito, sabe? Porque, sei lá, a gente também não pode viver. Um exemplo, eu voltando em 2006, eu tava viva, né? Não, mas aí, voltando, mas aí é diferente, porque aqui no Paciente 63, a pessoa volta ao passado, né? Na linha lá, mas só com a idade que tem hoje em dia. No caso, a Anitta lá, que é feita pela Camila Queiroz, né? Ela volta ao passado e ela volta a ser criança, né? Ser adolescente. Então ela pode vivenciar aquilo ali tudo. No Paciente 63, a pessoa não pode se misturar, saber que, né, a outra versão dela ali, que já tá viva ali, naquela época ali, não pode ver, porque é muito long mind também, sabe? Tipo, a mente vai explodir. Porque outra pessoa igual a mim, sabe? Aí você acaba sendo por maluco, porque a sua realidade também não condiz com aquela ali. A pessoa pode ser igual a você, mas não é a mesma coisa. Eu acho que eu tô, sei lá, sabe? Demais. Mas aí é isso. O que ficou aqui, né, de lição, porque não teve lição, só maluquice. Mas vão assistir no Spotify Paciente 63. Vão no Netflix ou adjacências da vida e assistir De Volta aos 15. Série do Netflix, né? Que é milhões, milhões, é muito boa mesmo. A história é aquilo, de tipo, a Anitta, ela, insatisfeita com a vida dela, ela volta ao passado, muda uma coisinha, né? Aí quando ela aí conhece pessoas novas nessa nova escolha que ela fez no passado, isso tudo. Quando ela volta pro futuro, no primeiro futuro, né? No primeiro presente, no caso, ela tava vivendo sozinha. Ok, ela e a gatinha dela. Aí quando ela volta de novo com as escolhas que ela fez, ela já tá morando com uma amiga, né? E com a gata também. É. Mas aí um outro conhece uma outra pessoa também do passado, de novo aqui no futuro. Aí depois ela volta de novo pro passado, porque não gostou de alguma coisinha aqui no futuro, né? No presente. Ela muda. Aí muda tudo de novo no futuro. Pessoas que estavam juntas na outra realidade, nessa já não estão mais. E ela começa a se tocar de pessoas que gostavam dela, ou de até se importar com outras pessoas, sabe? Ela sempre volta ao passado querendo mudar as escolhas das outras pessoas, a querer interferir na vida das outras pessoas. E isso é ruim, né? Porque eu acredito, eu acho, eu tenho certeza que a gente pode. A gente não é capaz, mas a gente é o quê? É responsável pelas nossas escolhas hoje em dia, né? Nós somos responsáveis no passado, agora, só pelas nossas escolhas. A gente não pode viver pelo outro, a gente não pode viver em função de uma outra pessoa, né? E as escolhas da outra pessoa são da outra pessoa. A gente não pode interferir nisso. Então ela meio que interfere muito nas escolhas das outras pessoas e dá muito errado, sempre dá muito errado. E da última realidade, quando ela passa, tipo, a se importar com ela mesma e ver o que ela quer pro futuro dela, né? O que ela queria mudar no passado pra poder melhorar o futuro dela em si, assim, é um futuro melhor, sabe? É um futuro que ela passa a gostar. Então, é aquilo. Eu não sei, é estranho, porque às vezes eu fui falar de uma série, eu demorava uma hora. Agora eu tô me sentindo muito ralo, sabe? Muito raso, assim. É porque eu queria falar mais sobre a viagem no tempo mesmo, né? Mas é aquela outra lição que eu tirei assim muito. Eu não posso voltar no passado, você também não vai poder voltar no passado pra mudar nada, né? Senão acho que vamos criar várias linhas aí. E se é que existe realmente a viagem no tempo. Mas eu acho que existe sim. Porque eu acredito em que? Sempre é alguma coisa que eu acredito, né? Em. Cara, se você chegou a pensar, se você chegou a ter uma opção daquilo ali, é que em algum lugar isso existe, sabe? A viagem do tempo, em algum momento, em algum tempo, espaço, aí ela existe e vai existir. Mas é aquilo, já que a gente não pode voltar aqui agora no tempo pra fazer outras escolhas e tentar achar que seria um ser humano melhor hoje em dia, né? Vamos fazer o melhor agora pra gente poder mudar o nosso futuro, porque é a única coisa que tá nas nossas mãos, no nosso alcance, é o agora, sabe? Pra mudar o ali pra frente. Porque o do passado já é o que nos tornou agora. A única coisa que a gente pode mudar é o pra frente aí, né? Me sigam nos Estados Unidos. Meu Deus, eu tô louquinha, eu disse. Eu nem bebi, gente, pra gravar isso daqui não, tá? É sério. Me sigam no Instagram, @bieco, um B, 3 S, 2 Ks e um O. Eu vou tentando lembrar assim, soletrando.
Se você viu a série, se você vai ver, quer conversar sobre, gosta de viagem no tempo, sei lá, né? Vai lá, vamos conversar. Sabe que sempre tem um tantinho, assim, um cantinho pra gente botar aí, sei lá, o papo em dia. E tem paciente também 63 lá no. 63, 63, tanto faz. É uma história já um pouquinho diferente. Tem a ver com viagem no tempo, sabe? Mas é uma coisa mais diferentezinha assim. E é aquilo, vamos conversar. Você mudaria alguma coisa no seu passado? Você deixaria assim ou vai fazer igual agora? Não que eu fui saber disso agora, né? Mas vamos fazer o agora pro nosso futuro mudar. Que é a única coisa que tá aqui ao nosso alcance. Eu só voltei aqui pra falar bem rapidinho. Eu nem falei muito dos personagens, né? Gostei da atuação de todos. A história de todos, assim, como se liga, sabe? Os passados e os presentes, assim, completamente diferentes, né? Mas eu fiquei apaixonada. É que eu já sou apaixonada nesse ator. O nome dele é Pedro Ottoni. Ele tem uma página de comédia, né, que se chama Atormentado. E eu amo demais. Eu sempre tive um crush nele, não sei por quê. Sabe, eu vejo os vídeos dele, me dá um negocinho. Aí quando eu vi ele assim na série, eu nem reconheci, então ele tá um pouquinho diferente. Mas aí quando eu vi que realmente era ele, me deu ai, sabe? E ver ele beijando outro garoto na série abriu aqui as esperanças pra mim. É só uma mulher cis, né? Mas é tudo. Eu sempre tenho que puxar saco, né, pra algum bofe. Meu Deus do céu. Mas é ótimo ator, é isso. Eu poderia ter levantando causas de quê? De ter representatividade, né? De ter pessoas de várias é, tribos diferentes, né? É, de ter uma mulher trans fazendo um papel de uma mulher trans no vídeo, na série. E eu venho falar de bofe. Meu Deus, não mudo mesmo, né?